Muito bom dia a todos e a todas. Muito bem-vindos a estas segundas jornadas sobre o Plano de Recuperação das Aprendizagens, tema que todas as escolas e nós aqui no Ministério da Educação bem conhecemos, dado o período que atravessamos. Estas segundas jornadas são compostas de sessões plenárias e de sessões temáticas. As sessões plenárias irão decorrer como esta através do canal do YouTube e depois as sessões temáticas através das salas Zoom com 7 temas diferentes. Para dar início a esta sessão, passo a palavra desde já ao Sr. Secretário de Estado Adjunto da Educação, professor João Costa. Obrigado, José Vítor. Muito bom dia a todos. Queria começar por desejar um bom ano a todas as equipas das escolas que estão a acompanhar estas jornadas, dar-vos as boas-vindas a esta segunda edição das jornadas plenárias para acompanhar o nosso plano de recuperação das aprendizagens. Agradecer muito ao Dr. José Vítor Pedroso, a todas as equipas dos serviços, programas, estruturas do Ministério que têm vindo a trabalhar para que estes anos desafiantes de gestão da pandemia, de gestão da recuperação das aprendizagens estejam a acontecer. Tem sido um trabalho da parte de todos os serviços, um trabalho muito grande, até muito para além, como o Dr. José Vítor Pedroso sabe melhor do que ninguém, muito para além daquela que é a missão instituída de cada um dos serviços, na corrida aos financiamentos que são disponibilizados, na gestão de novas medidas, novos programas e, portanto, o facto de estarmos a conseguir ter estas jornadas outra vez, o facto de estarmos sempre a dar passos numa melhor articulação entre todos os serviços é notável, é louvável e merece aqui o meu agradecimento na pessoa de todos os dirigentes que têm estado envolvidos, mas obviamente um agradecimento que é para cada uma das equipas que permite que isto aconteça. Queria também nesta saudação inicial agradecer às escolas, conseguimos e ainda bem cumprir aquela que era a determinação do Governo de anteontem ter retomado as atividades, com todas as hesitações e dúvidas que sempre temos nestes períodos, mas com uma grande unanimidade, um grande consenso a nível nacional de que as escolas não podiam prolongar o seu encerramento e, obviamente, na esperança de que este ano, o arranque não está a confirmar este pedido, mas que seja um ano com menor carga viral e que possamos, de facto, garantir este serviço fundamental e esta missão fundamental das escolas e do sistema educativo. Aproveitava também para saudar, já ontem eu fiz pessoalmente, mas aqui perante todos os senhores diretores ou membros da sua equipa, saudar os diretores que ontem tomaram posse no Conselho das Escolas, desejar-lhes um bom mandato nesta sua função, que é também de representação e de voz das escolas e de conselho ao Governo, aproveitando também para agradecer ao professor José Eduardo Lemos, que foi presidente deste órgão durante os últimos 8 anos, salvo erro, pela sua dedicação e entrega a esta missão. Este plano de recuperação das aprendizagens é a nossa resposta, a resposta de cada escola e a resposta do Ministério da Educação a todo este contexto que atravessamos e que parece que sempre que achamos que as coisas já estão mais sorridentes, surge mais uma variante, mais uma novidade, e a sua atualidade e a sua urgência é sempre grande. Mesmo agora, na verdade, os alunos estiveram 23 dias em casa e 23 dias é muito tempo seguido. Em algumas idades isto significa algum retrocesso
face a um caminho que já tinha sido iniciado no primeiro período. Isto obriga-nos a uma monitorização constante, a uma vigilância constante sobre os desempenhos dos alunos, sobre as capacidades dos alunos, porque a última coisa que pode acontecer é nós simplesmente constatarmos que não aprenderam e perante a penalização que já é a pandemia, no final do ano ainda os penalizarmos duplamente e triplamente com experiências de retenção ou experiências de insucesso que sejam ainda mais gravosas para o desenvolvimento de cada criança. O objetivo, como o Dr. José Vítor disse há pouco, o objetivo destas segundas jornadas são mais contidas no tempo do que as primeiras, portanto não estamos aqui a fazer uma sessão de 3 dias por questões logísticas, face também ao momento que atravessamos nas escolas e ser um momento de arranque do segundo período, mas também face a questões de calendário geral do país, mas o propósito é a continuidade daquele que foi o trabalho iniciado nas primeiras jornadas. E digo iniciado porque houve muita coisa a acontecer durante o primeiro período neste trabalho de apoio às escolas, não apenas a publicação e atualização dos vários roteiros de apoio, os muitos webinars que se foram realizando, um trabalho muito intenso, como eu referi há pouco, da parte dos nossos serviços em articulação com as equipas dos fundos comunitários que dão apoio a este plano para prepararmos agora e estarmos em condições de dar passos em novos recursos que são disponibilizados às escolas. Este trabalho de bastidores é um trabalho muito intenso e de grande complexidade portanto, seja no apoio direto, seja na preparação de instrumentos que vão estar ao dispor das escolas, foram meses de muito intensa atividade, para além, obviamente, de toda a atividade que acontece onde é fundamental, que é a atividade nas vossas escolas. Portanto, pretendemos aqui ter um momento de algum ponto de situação, trazer a voz das escolas, com algumas escolas que já têm resultados para mostrar, instrumentos de trabalho que desenvolveram na sua autonomia reforçada que foi dada, nas várias dimensões, na área do bem-estar, na área das ciências e da matemática, na área da leitura e da escrita, naquilo que no ensino profissional que foi tão afetado pela pandemia, na sua dimensão prática, está a ser feito em termos de recuperação, na área das artes, na área da avaliação, na área também de todos os instrumentos que temos para o acompanhamento e monitorização deste plano. Portanto, eu queria também agradecer aos vários dinamizadores das sessões temáticas que se vão realizar pelo seu empenho. Nós temos várias medidas que foram lançadas, muitas delas com eficácia já demonstrada no passado, em tempos em que não sonhávamos que íamos ter uma pandemia, e é muito bom irmos sabendo, e daí também estar a decorrer esta monitorização, saber o que está a acontecer, saber a percepção das escolas sobre a eficácia, para percebermos também nas fases futuras do plano de recuperação das aprendizagens, no próximo ano, nos próximos meses, nos próximos anos, porque recuperar aprendizagens perante um abalo destes não é algo que se faça em apenas 2 anos, quais são aquelas em que vale a pena investir. Por exemplo, precisamos de saber se a leitura orientada em sala de aula, que é uma medida que sabemos que tem grande eficácia na aprendizagem da leitura nos anos iniciais, se está mesmo a ser trabalhada nas escolas, e por isso é que vos vamos pedindo alguns pontos de situação, também com recolha de informação, para podermos monitorizar. Uma recolha de informação que vai também, como é público, ser complementada por uma aferição de dimensões que se prendem com o bem-estar emocional das nossas comunidades escolares, com esta grande preocupação que é termos a certeza e a task force que foi criada pelo Governo para as ciências comportamentais mostra isto, que um dos impactos grandes desta pandemia está ao nível das emoções, do bem-estar de todos. Este é um momento também em que eu queria aproveitar para chamar a atenção das escolas para alguns instrumentos que vão surgir nos próximos tempos,
e para os quais eu queria alertar muito as nossas escolas públicas para começarem a pensar neles em termos de candidaturas. Não só os laboratórios digitais que vão permitir uma infraestruturação das escolas ao nível do digital bastante significativo, é uma medida que está nas mãos da Direção-Geral de Educação, que disponibilizará informação sobre o tipo de equipamentos que vai estar disponível, convidando as escolas a apresentar candidaturas. Portanto, eu pedia a vossa atenção para quando estes anúncios forem feitos, e também, de uma forma muito especial, queria pedir a vossa atenção para algo que surgirá em breve, que será a candidatura para os centros tecnológicos especializados. Isto para as escolas que têm cursos profissionais. Nós temos, felizmente, graças ao Plano de Recuperação e Resiliência, uma verba muito avultada para a infraestruturação dos nossos cursos profissionais em áreas específicas, áreas que dão resposta às principais necessidades do nosso setor económico para a recuperação do país. Não será apenas uma infraestruturação para fazer mais do mesmo, mas para, de facto, criar nichos de especialidade. Há escolas que têm boas oficinas, mas têm equipamentos e infraestruturas que estão desatualizadas. Isto implicará um trabalho de preparação de candidaturas que tem de ser bom, tem de ser explorando parcerias com instituições de ensino superior, com empresas, etc. E o último dos nossos desejos é que as nossas escolas públicas fiquem fora deste financiamento, que temos aqui uma excelente oportunidade para infraestruturar e para modernizar o ensino profissional. Também por estes dias vamos pedir às escolas que estão a trabalhar com o IPAV e com o programa Ubuntu para poderem proceder à contratualização com o IPAV. É um procedimento simples, mas para o qual vos vamos pedir alguma urgência e celeridade. É um procedimento muito simples em que serão apoiados, mas para que esta contratação seja feita diretamente por cada escola. Finalmente, queria apenas também agradecer desde já, eu depois voltarei para fazer a apresentação ao nosso conferencista plenário, o Dr. Paulo Santiago, da OCDE, que tem uma grande experiência na área da recolha e análise de dados e de políticas públicas de educação a nível internacional, e que nos virá dar aqui um olhar transversal e internacional, de comparabilidade internacional, sobre o que é isto de organizar uma escola, o que é isto de ser líder numa escola nestes tempos tão estranhos. E finalmente chamar a atenção para o facto de nós termos já na nossa posse muitas evidências, e alguns das sessões temáticas certamente trabalharam isto, muitas evidências de como estão os alunos. Temos o estudo diagnóstico, temos as provas de aflição, temos dados antes e depois da pandemia, e estes múltiplos relatórios que vão sendo produzidos servem exatamente o propósito de ajudar as escolas na definição das suas estratégias. Ainda ontem tive a oportunidade de estar com a rede de bibliotecas escolares em duas bibliotecas no Alentejo, e dizia a professora bibliotecária da Vidigueira, com muito interesse, a forma como, na planificação das suas atividades para a biblioteca escolar, lê os relatórios das provas de aflição, vê onde é que os alunos têm mais dificuldades na leitura e condiciona as estratégias da biblioteca para dar resposta a estes indicadores, num trabalho até muito dirigido às comunidades ciganas, exatamente para ver para aqueles alunos específicos onde é que é preciso investir mais. E neste momento tão difícil, recordo uma das conferências que tivemos nas primeiras jornadas, aquela diferença entre aprendizagem remediativa ou aceleração das aprendizagens. A aceleração das aprendizagens é de facto este trabalho de ir direto às emergências, às áreas mais afetadas, e sobre isso já temos muitos dados, e eu volto a convidar as escolas a revisitar estes relatórios, porque temos um manancial muito grande de informação ao nosso dispor. Com tudo isto, vou-me calar.
desejar a todos umas boas jornadas, agradecer novamente aos nossos planos e serviços, todos que estão aqui presentes. Não sei se já repararam que eu estou a tentar não os enunciar, porque sempre que enuncio todos esqueço-me de um no final, que fica zangado comigo, mas a verdade é que estão todos juntos, estão todos aqui presentes, mesmo os que aqui não estão, por exemplo, que são mais de backup no apoio, por exemplo, o IGF, que tem tido aqui um papel no apoio a estas questões de financiamento. De facto, temos conseguido uma grande solidariedade inter-serviços e, sobretudo, um grande esforço. Se virem olheiras ali na cara do Dr. José Vítor Pedroso, é por causa de todo o trabalho que tem tido, e por isso, para eles e para cada uma das escolas, o meu profundo agradecimento e reconhecimento pelo trabalho que tem vindo a ser feito. Muito obrigado, boas jornadas. Eu voltarei para a conferência plenária e depois para o encerramento. Obrigado, Sr. Vítor. Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. É sempre ótimo poder ouvir e poder conhecer as várias linhas de trabalho que têm vindo e que estão neste momento em pleno funcionamento. Eu, antes de terminar esta primeira sessão plenária, gostaria de vos dar algumas indicações. Em primeiro lugar, se tiverem alguma dificuldade técnica de ligação, de entrada nas salas, temos um conjunto de pessoas do outro lado do correio eletrónico. Portanto, basta enviarem uma mensagem para jornadas@dge.mec.pt, eu repito, jornadas@dge.mec.pt, a explicar as vossas dificuldades e será de imediato respondida o mail que enviarem. Neste momento vão-se iniciar as 7 sessões temáticas. Receberam o link para entrar na sala Zoom onde essas sessões temáticas irão decorrer, numa primeira série de 7 sessões, que depois, no final, terá início uma segunda série, assim permitindo a todos os participantes participarem em 2 sessões temáticas. Às 11h15, depois de um breve intervalo, às 11h15, voltaremos aqui à sessão plenária, onde seguiremos o plano para todos os participantes nestas segundas jornadas. Portanto, agora podem desligar o YouTube e, através do link que receberam para participar nas sessões temáticas, os 2 links, cada sessão terá um link diferente, assistir a essas sessões. Quem por alguma razão não recebeu o link, pode voltar a inscrever-se e aí receberá automaticamente, não por mail, mas na própria página web, receberá acesso a essa sala. Alguma dúvida, mais uma vez, estamos à vossa disposição através de correio eletrónico. Boa continuação de jornadas, cá vos esperamos às 11h15. Muito bom dia a todos. Na sequência desta dinamização das sessões temáticas, que de facto traduzem a diversidade do trabalho em curso nas escolas, no âmbito da implementação do Plano de Recuperação das Aprendizagens, vamos agora focar a nossa atenção nas novas possibilidades que passam a ser concedidas às escolas ao nível da gestão do currículo, designadamente tendo em vista o desenvolvimento dos seus planos de inovação. Para tal, é com muito gosto que teremos de seguida a apresentação da portaria número 360 de 2021, por parte da doutora Antonieta Ferreira, da doutora Filipa Ferreira e do doutor Pedro Pinto, do Gabinete do Sr. Secretário de Estado Adjunto à Educação. Doutora Antonieta Ferreira, tem a palavra. Bom dia a todos e a todas. Muito obrigada, Carla. Cumprimento a partir do Gabinete do Sr. Secretário de Estado Adjunto e da Educação, registando com satisfação estarmos mais uma vez juntos nestas segundas jornadas do Escola Mais 21-23. Cumprindo, ou com o objetivo de cumprir com rigor o tempo que nos está destinado, passo desde já a
partilhar a apresentação que vos trouxemos. Começamos esta apresentação da primeira alteração à Portaria 181/2019, costumamos designá-la pela Portaria dos Planos de Inovação, portanto esta agora publicada a 17 de dezembro de 2021, a 306, fazendo aquilo que nos pareceu natural. E o que nos pareceu natural foi recuperar a apresentação que corria abril e maio de 2019, fizemos exatamente à época em encontros regionais com todas as escolas pelo país, porque efetivamente o que temos hoje, esta 306, esta primeira alteração, é uma etapa de melhoria daquilo que na essência ficou consagrado, desde logo inicialmente no Decreto-Lei 55 e depois explicitado na 181/2019. É com este intuito de recuperar a essência, porque ela naturalmente se mantém, e dar-vos nota desta etapa de aperfeiçoamento, de melhoria, que trouxemos a esta apresentação nem mais nem menos do que alguns slides que nos pareceram estruturantes, que partilhámos convosco em 2019. Corria, como vos dizia, abril e maio daquele ano, e partilhávamos com a escola uma ideia fundamental, que era esta ideia que estava, alguns recordar-se-ão, que estava identificada num jogo, num encaixe de peças de Lego, em que as várias políticas lançadas, sobre as várias políticas lançadas, era fundamental fazermos, à época, um exercício de integração. Perceber que as peças não valiam por si, que não podiam ser acumuladas, construíam um desenho maior, e que todas elas tinham um contributo fundamental para aquilo que também era e também é o propósito primeiro desta portaria dos planos de inovação, que é a promoção de melhores aprendizagens para todos. E isso naturalmente mantém-se como essência da portaria agora alterada por esta 306 do passado dezembro. São outros 2 slides dessa mesma época, de 2019, recordar-vos, porque hoje o que vamos aqui fazer no tempo que temos é basicamente fazer destaques de 4 grandes áreas que foram objeto de alteração. Recordar-vos então aquilo que tínhamos partilhado à época, esta prerrogativa consagrada desde logo no Decreto-Lei 55 e depois explicitada na 181/2019, é aquilo que permite às escolas, feito o diagnóstico das necessidades específicas dos seus alunos, do seu contexto, da sua comunidade, fazer uma gestão superior a 25% da matriz curricular. Porque é que o fazem? Porque querem responder a questões concretas, daquelas que são específicas e únicas em cada uma das comunidades. Naturalmente, isto traça enquanto marca da portaria dos planos de inovação, na sequência do que já estava anunciado no Decreto-Lei de Currículo, um compromisso com a qualidade das aprendizagens, dizia-vos no Decreto-Lei no Currículo, mas também no Decreto-Lei 54, na promoção de uma escola inclusiva com qualidade de aprendizagem para todos. Não quisemos aproveitar esta oportunidade para este slide, é isso mesmo que dá nota, para dizer-vos que esta apresentação inicial da portaria dos planos de inovação, lançada e implementada durante estes 3 últimos anos, em 2019, a apresentação completa está disponível na página eletrónica da Autonomia e Flexibilidade Curricular, onde aliás está um conjunto significativo nesta altura, um histórico relevante de iniciativas e eventos, partilhas, testemunhos, documentos,
de todo o acompanhamento, todo o trabalho feito pelas escolas durante estes 4 anos e de todo o acompanhamento e monitorização que temos feito e do trabalho conjunto desenvolvido com as escolas. Portanto, fica partilhado o link da apresentação de 2019 na sua totalidade e deixamos aqui também uma nota sobre uma das páginas, um dos menus do site da Autonomia e Flexibilidade Curricular, em que está feita a história dos planos de inovação desde 2019, 2020, planos de inovação que foram implementados anualmente por mais de uma centena, a cada ano, mais de uma centena de agrupamentos de escolas. A lista das unidades orgânicas que a cada ano decide desenhar um plano de inovação também está disponível nesta mesma página e fica então aqui também hoje feito esse testemunho. A 306 de 2021. A 306 enquanto etapa de melhoria em cima daquilo que há pouco chamávamos a essência desta gestão superior a 25%, aposta em resposta naturalmente ao acompanhamento e avaliação da implementação feita pelas escolas a partir de 19 até 2021 e agora para 21-22, aposta basicamente em prosseguir maior flexibilidade, maior transparência e também um objetivo de simplificação de alguns procedimentos de caráter administrativo. São 4 os grandes domínios em que se opera do ponto de vista da alteração pela 306. Aliás, estes 4 domínios já foram por nós sinteticamente referidos quando em novembro passado, em novembro de 2021, tivemos a oportunidade de estar mais uma vez com todas as escolas, nessa altura a propósito da nova portaria de certificados e diplomas. Fazia todo sentido à época, e assim o fizemos em novembro passado, anunciar que estávamos perante um projeto de alteração à época da 181, hoje o projeto tornou-se realidade e ela está publicada, e eram de facto estes 4 grandes domínios que à data também referimos. Um primeiro de clarificação de conceitos e alargamento do leque de opções, portanto de maior flexibilidade, elencando outras opções pedagógicas que as escolas e organizacionais que as escolas podem escolher, mobilizar para o desenho dos seus planos de inovação. Uma segunda área, que é uma área que merece agora um capítulo nesta redação da portaria sobre avaliação, muito particularmente sobre regras de classificação, aprovação, certificação aplicáveis em matrizes de PI, com ligações diretas às questões da certificação e daí ter feito sentido falar delas em novembro. Uma terceira área de oferta de percursos formativos próprios e já lá vamos, e uma quarta área sobre tramitação com a criação da figura, acrescentando à apresentação do plano de inovação a figura da alteração ao plano de inovação e da adenda ao plano de inovação. Eu passo de imediato à primeira área, é a área que chamamos de clarificação de conceitos e de alargamento do leque de opções. Portanto, mantêm-se, por regra, todas as que já estavam e que estavam na 181 na sua versão original. Estou a falar daquilo que é o artigo 4º, que basicamente elenca, sem ser exaustivo, conjunto de possibilidades que as escolas podem, na sua gestão superior a 25%, mobilizar para desenhar o seu plano de inovação, a que se juntam agora algumas outras, umas mais de natureza clarificadora e outras efetivamente novas. A primeira, a possibilidade nos cursos científico-humanísticos, que como sabem são constituídos por disciplinas de caráter anual, bienal e trienal, desse caráter anual, bienal e trienal poder ser alterado no quadro de um plano de inovação.
uma clarificação relativamente àquilo que é marca de planos de inovação, que é verdadeiramente mãos na massa da gestão da matriz curricular. Portanto, uma clarificação dizendo que são criação de novas disciplinas, por um lado, por reafetação de horas, com necessidade de definição e de aprovação de documentos curriculares próprios, e por outro, uma criação de novas disciplinas em que resulta basicamente da junção, da união de aprendizagens essenciais que vêm com horas e tempos da própria matriz, combinando total ou parcialmente e designando, esta é a clarificação mais importante, também que ajuda à leitura da redação atual da portaria, chamando a este exercício a criação de chamadas designadas disciplinas agregadoras. Neste domínio ainda uma novidade, a possibilidade de constituição de turmas ou grupos de alunos de anos de escolaridade diferentes, desde que do mesmo ciclo ou nível, e uma outra novidade, a possibilidade de oferta de percursos formativos próprios, tratados, já lá vamos, num artigo aditado à portaria, o 6A, percursos formativos próprios que têm características diferentes, porque a maior ousadia, permitam-me dizer assim, relativamente aos percursos formativos próprios que já estão consagrados nas portarias das diversas ofertas, desde 2018, com o Decreto-Lei 55. Deixar-vos aqui só uma nota antes do próximo slide, é ali um quadradinho que aparece na imagem do lado esquerdo, o facto de a organização do calendário escolar, e para ser rápida, a possibilidade de semestralização, é assim que habitualmente chamamos a esta possibilidade, e que estava inscrita na 181, ter saído da 181, e como pretendemos ali representar, estar, como sabem, nesta altura ao abrigo do plano de recuperação das aprendizagens. As escolas podem optar por outra organização do calendário escolar ao abrigo do 21-23 Escola Mais, e depois, naturalmente, após a vigência do 21-23 Escola Mais, a organização do calendário escolar, permitam-me dizer assim, irá para onde faz mais sentido, será para o próprio despacho da organização do calendário escolar. Ora, clarificação de conceitos. Segundo domínio, a possibilidade de oferecermos percursos formativos próprios num upgrade relativamente àquilo que já tínhamos e que já temos nota disso, implementado em várias, eu arriscaria, umas dezenas largas de escolas por todo o país. O que a 306 vem acrescentar à 181 é a possibilidade de as escolas adotarem, oferecerem percursos formativos próprios no âmbito de planos de inovação, sendo esses percursos formativos próprios aplicáveis a todas as disciplinas da componente específica e da componente científica, respectivamente relativamente a cursos científico-humanísticos ou artísticos especializados e cursos profissionais, garantindo naturalmente que nessa possibilidade de oferta de desenho de queria dizer, não é um risco, é uma constatação de um percurso de ensino secundário verdadeiramente desenhado à medida dos interesses de cada aluno, portanto, poderem-no fazer agora ao abrigo de um plano de inovação, garantidas que sejam naturalmente a existência no caso do CCH, uma disciplina trienal, 2 disciplinas bienais e 2 disciplinas anuais, e depois as outras possibilidades ou as outras questões que aí estão identificadas sobre os artísticos especializados e os cursos profissionais. Esta representação gráfica falará por si e melhor do que eu certamente sobre esta matéria. Na prática é também ela uma recuperação de uma linha gráfica que tínhamos em novembro quando falámos de percursos formativos próprios do ensino secundário ao abrigo da 226 a 2018, dos cursos científico-humanísticos. Agora o que temos aqui, penso que fica claro, é de facto
a possibilidade de, no caso do CCH, mantemos a formação geral, com português, língua estrangeira, filosofia e educação física, a cidadania e desenvolvimento, e depois, naquilo que são a composição das trienais, das bienais e das disciplinas anuais, estão ali, naquelas possibilidades, o elenco completo de todas estas disciplinas, e o que há a fazer é, de facto, desenhar com todas estas combinatórias um percurso formativo à medida das necessidades e dos interesses de cada aluno. Eu, neste particular, pedia ao Pedro Pinto que fizesse aqui uma intervenção designadamente sobre, se quisermos, o racional desta possibilidade agora consagrada. Dizer-vos, antes de passar a palavra ao Pedro Pinto, que neste slide também estão feitas as ligações para dois documentos importantes, cá em baixo, para a apresentação que usámos em novembro, no canto inferior direito, para um ofício circular da Direção-Geral de Educação, que clarifica alguns procedimentos de natureza administrativa relativamente a percursos formativos próprios, mas Pedro, passava-te a palavra, deixando-te chamar-lhe o racional dos percursos formativos próprios, para partilhares connosco. Obrigado, Antonieta. Na realidade, acho que disseste o essencial e eu ia apenas dar 2, 3 notas sobre esta questão. De facto, os percursos formativos próprios, ao abrigo da 306, são um upgrade daquilo que já é possível ao abrigo da 226A, por exemplo, mas, na realidade, trata-se de responder aos interesses e anseios dos alunos, mas é uma oferta de escola. E, portanto, aqui coloca-se um problema. Se a escola tem que apresentar um PI para ter uma oferta de percursos formativos próprios, importa que esses percursos que a escola responde, que a escola apresenta, respondam àquilo que são os anseios, os interesses dos alunos. Para isso é fundamental haver um diagnóstico. Isto é, cabe às escolas, para apresentarem o seu plano de inovação no âmbito de planos formativos próprios, ou de percursos formativos próprios, de facto, ter um diagnóstico dos interesses dos seus alunos, e isto é feito muito através daquilo que é a orientação escolar, através dos serviços de psicologia e orientação, que as escolas já conhecem e fazem ao nível principalmente dos alunos do 9º ano. E, portanto, é fundamental que este trabalho seja um trabalho aprofundado, até porque também sabem que um plano de inovação também tem que contar, e conta necessariamente para ser apresentado, com a audição dos alunos. E isso, por isso é fundamental este diagnóstico à partida para podermos apresentar ou oferecer percursos formativos próprios. A existência de percursos formativos próprios ou uma oferta de percursos formativos próprios não obriga a que todas as turmas do ensino secundário tenham esta oferta. Poderão ter esta oferta ao lado de outras que são, por exemplo, no âmbito dos CCHs, os científico-tecnológicos, as ciências socioeconómicas e línguas e humanidades ou as artes visuais. Mas também convém dizer que estes percursos formativos próprios não são propriamente uma questão à la carte, isto é, não, o aluno está sujeito a regras. Se a escola oferece percursos formativos próprios, isso é uma escolha dos alunos no 10º ano. E como sabem, até depois podem mudar até ao 5º dia do 2º período. Portanto, também aqui estes aspectos, estas regras mantêm-se, apesar desta grande novidade que permite uma coisa que eu acho que é fundamental, que muitas vezes em escolas de pequena dimensão ficam muito limitadas à oferta ao nível dos CCHs, por exemplo, de
ciências e tecnologias, quando, através desta oferta de percursos formativos próprios, podem alargar, digamos assim, essa possibilidade a outras disciplinas, desde logo porque podem alterar a trienal e também, desde logo porque também podem alterar as bienais. E este é talvez um aspecto marcante também desta portaria. Eu creio que no essencial, para já, é o que me oferece dizer sobre isto. Portanto, passo de novo a palavra à Antonieta. Obrigada, Pedro. Então, deste primeiro, deste segundo domínio da alteração, passamos desde já ao terceiro, tínhamos-lo anunciado, a área da avaliação. E sobre a área da avaliação, e volto a dizer, e muito concretamente, porque não é propriamente sobre a área da avaliação que tem as suas regras estabelecidas no seu propósito maior, no Decreto-Lei 55 e nas portarias que regulamentam as ofertas, mas sobre, muito concretamente, questões de classificação, aprovação e certificação, quando estamos perante matrizes curriculares de PI e, portanto, com a gestão superior a 25%. Fazemos aqui um ponto prévio, porque nos parece fundamental recuperar isto. E o ponto prévio que queremos fazer é, na redação inicial, e este slide reproduz isso mesmo, na redação inicial da portaria 181 já estava expressa esta ideia de que o exercício da opção prevista na linha C do número 4, artigo 4º, está aí recuperada a remissão, ou seja, o exercício de criação de novas disciplinas através da reafetação de tempos e horas fixados para outras disciplinas, aquilo que agora estamos de forma transversal a designar como disciplinas agregadoras, não pode prejudicar a existência de informações relativas a essas mesmas disciplinas e a unidades de formação de curta duração inscritas nas matrizes curriculares base, designadamente no que respeita às classificações atribuídas para efeitos de acesso a provas de avaliação externa e também de certificação. Portanto, 2019 já deixava esta previsão de que, não obstante haver trabalho, por exemplo, de agregação de aprendizagens essenciais com a criação de novas disciplinas, era importante, em sede, por exemplo, de certificação, não se prejudicar a necessária inscrição no processo do aluno das informações sobre as disciplinas que tinham sido mobilizadas para criar uma nova disciplina. O que é certo é que de 2019 para cá, e naturalmente estes são os processos normais de avaliação, monitorização e de aperfeiçoamento, e muito particularmente em resultado da apropriação que as mais de uma centena de escolas em cada ano fez da portaria 181 com a concepção de planos de inovação, todo este percurso nos vem mostrar que aquilo que tínhamos inscrito na portaria 181 precisava de desenvolvimento. Costumamos dizer aqui internamente, a ousadia curricular, a boa ousadia curricular das escolas, mostrou-nos que era importante explicitarmos um conjunto de outras regras. A portaria 306, que faz a primeira alteração à 181, em local idêntico, vem então dizer que o exercício da opção de criação de novas disciplinas, que neste exercício a escola deve garantir a identificação das disciplinas que foram agregadas para a atribuição das respectivas classificações, designadamente, por um lado, para acesso a provas de avaliação externa, mas também para inscrição em certificado, em certificado de conclusão. E dedica, como já vos tinha dito, um capítulo a esta matéria. E sobre este capítulo, o que fizemos para vos trazer hoje, no tempo que tínhamos, foi, estamos a falar dos artigos 12A a 12E da portaria na sua versão consolidada. O que vos trouxemos foram um conjunto de princípios, chamámos assim, que se prosseguiu
na definição destas regras da área da avaliação e, muito concretamente, da classificação e da certificação. Primeiro princípio, a valorização da matriz curricular do plano de inovação. Significa isto dizer, se os alunos cumpriram uma determinada matriz curricular, com aquelas disciplinas e não outras, que de alguma forma se afastam da matriz curricular nacional, é isso que devemos valorizar em sede de certificação. Há um percurso que se quer deixar marcado porque foi feito daquela maneira e não de outra, senão não faria sentido se aprendizagens foram desenvolvidas naquele contexto curricular. O segundo princípio, que foi uma necessidade que compreenderão naturalmente de conferir legibilidade a esta tal matriz curricular cumprida. Ou seja, a capacidade de, como cada PI, cada matriz, às vezes de cada turma é único, e ainda bem que é único, e porque a referência que partilhamos todos no território nacional e também com leitura internacional é uma matriz nacional, o que foi preciso foi criar mecanismos que permitam conferir legibilidade às novas disciplinas. Esta é uma nova disciplina criada com um plano de inovação, mas verdadeiramente que aprendizagens é que tem cá dentro e, portanto, em que é que este aluno está efetivamente certificado. Aliás, e está feita aí a ligação, a Portaria 194 de 2021, que define os modelos de certificados e diplomas em formato eletrónico para todas as modalidades de educação e formação do sistema educativo da escolaridade obrigatória, tem um artigo dedicado exatamente à certificação de alunos que cumpriram a sua escolaridade ao abrigo de planos de inovação, prevendo, por exemplo, a necessária correspondência entre a disciplina agregadora e as disciplinas, vamos chamar-lhe assim, da matriz nacional, conhecidas e legíveis por todos. Terceiro princípio, princípio de transparência. Um princípio de transparência para efeito de classificação nas disciplinas agregadoras, fazendo com que esta disciplina agregadora seja desagregada sempre que inclua disciplinas que são objeto de prova final ou de exame final nacional. Vamos imaginar, e os exemplos são a partir efetivamente de situações reais, de planos de inovação em funcionamento, dizer que se uma disciplina, por exemplo, convoca aprendizagens de português, uma nova disciplina, é importante, numa determinada fase, desagregar a disciplina de português para que o aluno, no caso, sendo uma trienal, se possa apresentar a exame final nacional com a sua disciplina de português e a sua correspondente classificação. Por outro lado, também a necessidade de imprimir transparência a este processo, por exemplo, para efeito, no caso das áreas da formação da dupla certificação, para que se possa fazer e deixar ler e certificar as correspondências necessárias entre aquilo que foi cumprido naquele plano de inovação e depois o necessário cumprimento do perfil profissional, referencial de competências e referencial de formação associada a uma determinada qualificação. Em quarto e último lugar, um princípio de previsibilidade, ou seja, de permitir, não é permitir a palavra, é de facilitar aquilo que são também situações reais, que é a mobilidade entre cursos e entre escolas, ou seja, de uma escola com um plano de inovação para uma escola com um outro plano de inovação ou sem plano de inovação e, portanto, poder prever estas mobilidades normais da mesma maneira que deixar bem resolvida a possibilidade que os alunos, muito particularmente no ensino secundário, têm de poder realizar as suas disciplinas por meio de exames ou de melhorar as suas classificações por meio de exames. E dirijo-me a 1 minuto do fim, dirijo-me para o quarto domínio de alterações, fundamentalmente questões relacionadas com tramitação e aplicação do tempo, e passo desde já, muito rapidamente, à Filipa Ferreira, a quem peço que nos faça uma visita guiada sobre esta parte. Filipa, obrigada.
Olá, bom dia. Já me estão a ver? Pronto. Bom dia a todos. Bom, relativamente aqui às questões da tramitação da apresentação dos planos de inovação, a Portaria 306 de 2021 introduziu algumas novidades, como também já foi aqui referido. Portanto, com esta alteração, existe a possibilidade das escolas, relativamente aos planos de inovação que já estão vigentes, apresentarem uma alteração a esse plano ou uma adenda a esse plano. A nível da tramitação, da apresentação dos planos de inovação, não há qualquer alteração, portanto, a escola, um plano de inovação que se irá iniciar, a escola mantém-se o mesmo procedimento, a mesma tramitação, ou seja, a escola apresenta uma proposta de plano de inovação à equipa de coordenação nacional, as equipas regionais fazem a apreciação desse plano de inovação, a Coordenação Nacional emite o seu parecer e submete ao membro do Governo para autorização. Portanto, em termos da tramitação, da apresentação de um plano de inovação, esta portaria não traz qualquer alteração e mantém-se tudo tal como estava na portaria 181, na sua redação inicial. O que esta portaria vem agora introduzir é a possibilidade de, relativamente aos planos de inovação já vigentes, as escolas apresentarem uma alteração a esse plano de inovação. Essa tramitação está prevista no artigo 9º da portaria, na sua redação, esta possibilidade está prevista neste artigo, na redação introduzida agora pela portaria 306, e segue a mesma tramitação que a apresentação dos planos de inovação. Esta alteração vem responder a uma necessidade que por vezes as escolas podem identificar de, no decurso e na sequência da autoavaliação que fazem dos seus planos de inovação, verificarem que o mesmo, por motivos vários, designado até mesmo por motivos exteriores à escola, por exemplo, temos agora este caso da situação de pandemia que eventualmente também poderia ter tido influência nos planos de inovação e, portanto, por vicissitudes várias que as escolas entendam e na sequência da autoavaliação que façam do plano de inovação, concluam que ele carece ali de alguma alteração. E nessa medida não estamos a falar da apresentação de um plano de inovação novo, mas sim de uma alteração ao plano de inovação que a escola já tem. E essa possibilidade agora é permitida por esta nova portaria. E em termos procedimentais, toda aquela tramitação, quer da apresentação do PI, quer da alteração ao plano de inovação, ocorrerá no prazo de 55 dias úteis. Temos depois outra possibilidade, conferida também pela Portaria 306 de 2021, que é a apresentação de uma adenda a um plano de inovação. Ao contrário da alteração ao PI, que visa uma alteração substantiva ao plano de inovação, a adenda visa apenas, tem até o limite de 2, visa apenas uma alteração não substantiva do plano de inovação. Portanto, aquilo que se pretende com a adenda é o plano de inovação está a correr bem, está a correr tão bem que a escola pretende alargar o seu âmbito, por exemplo, a mais anos de escolaridade ou por mais tempo. Ou seja, por exemplo, uma escola tem um plano de inovação para uma turma de 7º ano e quer alargar a aplicação desse plano de inovação a todas as turmas do 7º ano, ou, por exemplo, o plano de inovação tinha uma vigência prevista de 2 anos ou de 3 anos e a escola quer voltar a aplicar o mesmo plano de inovação, portanto, estendendo só a sua vigência. São estas situações em que não há uma alteração substantiva do plano de inovação, portanto ele mantém-se exatamente nos seus moldes, apenas altera estes aspectos. A escola também tem essa possibilidade de apresentar uma adenda ao plano de inovação e, portanto, prorrogar esses campos, essas áreas. Em termos de tramitação da adenda ao plano de inovação, é uma tramitação também, como não tem uma alteração substantiva do plano de inovação, acaba por ser também uma tramitação mais simples. Portanto, elas são apresentadas também à equipa de coordenação nacional, que mediante a apreciação das equipas regionais, depois decide e autoriza essa adenda. Portanto, em termos de tramitação, é uma tramitação mais
curta, diria, mais simples porque não vem ao membro do governo, tem competência para autorizar a coordenação nacional, mas também tem um limite, que é até ao limite de 2 adendas. E em termos de prazo, também terá um prazo um pouco mais curto, também uma vez que o próprio procedimento também é mais simples, que são de 30 dias úteis. Em relação à vigência e à aplicação do tempo das alterações introduzidas pela Portaria 306/2021. Pronto, aqui a portaria, estas alterações, portanto, e relativamente a estes 4 campos que foram aqui referidos, estas alterações são aplicáveis aos planos de inovação que são aprovados após a sua data de entrada em vigor, ou seja, aos planos de inovação que são aprovados após 17 de dezembro, claro que serão 30 de março, que é prazo de apresentação dos planos de inovação, mas pronto. Mas, portanto, as alterações à Portaria 181, introduzidas pela Portaria 306, apenas são aplicadas aos planos de inovação aprovados após a sua data de entrada em vigor. Portanto, os planos de inovação que estão atualmente em vigor mantêm-se nos seus exatos termos até no tempo previsto nos mesmos. Antonieta, devolvo-te a palavra. Obrigada, Filipa. Estamos a terminar. Terminamos naturalmente recuperando a essência. Fomos mais uma vez a um slide de 2019, ele mantém-se atual, eu diria mesmo que ganhou novo significado no âmbito do Plano de Recuperação das Aprendizagens, na sequência destes 2 últimos anos que têm constituído grande desafio. De facto, gerir, é a possibilidade com esta portaria de gerir mais de 25% de planos de inovação numa versão atualizada a 2022. Nesta altura, o desafio de todos é reconstruir melhores aprendizagens para todos. E com alguns minutos de atraso, pelos quais peço desculpa, terminamos aqui. Devolvo a palavra. Muito obrigada. Muito obrigada, doutora Antonieta. Como vimos, a Portaria 306 vem aqui trazer um novo leque, interessante leque de oportunidades a serem mobilizadas pelas escolas. Bom, e enquadrados pela temática que hoje nos congrega e tendo presente o trabalho notável desenvolvido pelas escolas a partir de março de 2020, no sentido de reorganizarem as suas lógicas de ação, tendo em vista a garantia da promoção das aprendizagens para todos os seus alunos, damos continuidade às nossas segundas jornadas através da conferência plenária Organização da Escola em Tempos de Pandemia, a qual será apresentada pelo Sr. Secretário de Estado Adjunto e da Educação. Dr. João Costa tem a palavra. Muito obrigado, Carla. Muito bom dia novamente a todos. Eu queria, até para compensar o atraso que já levamos, vou ser breve nesta apresentação, até porque o Dr. Paulo Santiago não carece de grandes apresentações. Queria agradecer muito ao Dr. Paulo Santiago esta disponibilidade para vir enriquecer estas nossas segundas jornadas. Para quem não o conhece, é não só um dos nossos portugueses na OCDE, mas também e sobretudo o chefe de divisão do Departamento de Implementação e assessoria ao nível das políticas públicas no setor da educação e competências da OCDE. Tem um currículo vastíssimo, já com salvo erro, mais de 20 anos nesta organização, um currículo vastíssimo na área dos estudos, começou como analista nesta área, tendo em conta a sua formação em economia, sendo responsável por muitos dos estudos internacionais e de comparabilidade na área de políticas relacionadas com os professores, com a liderança, com a avaliação, com a aferição de aprendizagens, sobre estudos e reviews de países no que diz respeito à alocação de recursos à educação, ao financiamento das escolas. Portanto, o seu conhecimento é vastíssimo, para além de nos trazer aqui um olhar informado e esclarecido também a propósito daquilo que são
as tendências e as soluções que neste momento tão difícil as escolas e os países têm vindo a desenvolver. Quando convidei o Dr. Paulo Santiago, prontamente disse que sim, e não foi há muito tempo, portanto eu faço estes convites sempre sem grande tempo de ponderação, que é para, estimando que as pessoas dizem logo que sim, porque não têm tempo para pensar, mas enquadrei este trabalho que temos vindo a fazer com os senhores diretores e pedi-lhe este olhar, que fosse um olhar também de ajuda, porque é sempre este o objetivo das nossas jornadas, de um apoio aos diretores face a um momento em que as escolas, enquanto organizações, foram fortemente abaladas pela pandemia e, por isso, é preciso pensar o que é uma organização de escola em tempos de pandemia, que não é a mesma organização que teríamos antes de 2020. E, por isso, eu agradeço muito ao Dr. Paulo Santiago e, sem mais, passo-lhe a palavra para a sua conferência plenária. Muito obrigado. Muito obrigado, professor João Costa. Muito obrigado também pelo convite. É um prazer estar aqui a participar neste importante debate sobre a recuperação das aprendizagens e também um privilégio estar com esta audiência tão importante para o sistema educativo português. Como o Sr. Secretário de Estado já mencionou, a ideia da apresentação é realmente fazer uma reflexão sobre as áreas de oportunidade criadas pela pandemia em termos de futura organização da escola e é aquilo que eu vou fazer baseado na análise que a OCDE tem feito nestes últimos tempos sobre este tema. Vai essencialmente ter 3 partes a apresentação. A primeira é uma reflexão sobre as implicações para as escolas daquilo que tem que ser a nova missão dos sistemas educativos à luz da experiência pandémica. Uma segunda parte tem a ver com a contribuição e o importante papel das escolas no alcançar do potencial de cada aluno, através do desenvolvimento de competências de maneira equitativa e inclusiva para todos os alunos. E uma terceira parte sobre o fortalecer a capacidade de organização das escolas. Nesta primeira parte, portanto, dividindo a apresentação em 3 partes, na primeira parte realmente implica toda uma reflexão sobre como repensar a missão dos sistemas educativos e que papel terão as escolas na integração desses novos objetivos de aprendizagem. Uma segunda parte é a promoção de novos métodos de ensino que potenciem o desenvolvimento desses objetivos de aprendizagem. E, finalmente, um tema naturalmente mais importante depois da pandemia, como integrar as tecnologias digitais na aprendizagem e que papel as escolas podem ter nisso. Uma primeira reflexão sobre integrar nas escolas novos objetivos de aprendizagem. Como vimos, não só há um conjunto de tendências já anteriores à pandemia, como a evolução tecnológica, mercados laborais que estão sempre em mutação e desenvolvimentos demográficos e ambientais, que requeriam já uma reflexão sobre os objetivos de aprendizagem que devem desenvolver cada país. Os países estão nesse processo, Portugal também, já há uns anos, e o impacto da pandemia veio trazer um novo ímpeto para essas reformas. Por exemplo, a crise do Covid-19 destacou a importância da motivação para a aprendizagem, da capacidade de aprendizagem autodirigida e da capacidade para moldar o seu próprio percurso educacional. Por exemplo, e de maneira que agora há muito mais ambições em termos de gerar indivíduos para a sociedade com um leque de competências muito mais vasto. Portanto, estamos a falar de competências não unicamente cognitivas, mas também metacognitivas, o pensamento crítico, o pensamento criativo, o aprender a aprender, a autorregulação na aprendizagem, mas também cada vez mais, com maior importância, as competências socioemocionais, a empatia, a autoeficácia, a capacidade para colaborar, também as capacidades práticas e físicas, por exemplo, na utilização de novos dispositivos de TIC, e também, cada vez mais importantes, mediadas por atitudes ou valores como a motivação, a confiança e o respeito pela diversidade. E uma clara
transição de um enfoque nas qualificações para um enfoque nas competências. O que é que isto quer dizer em termos de uma futura resiliência do aluno, isto é, uma das reflexões que temos feito na OCDE é como é que depois da pandemia podemos gerar alunos mais resilientes, portanto, alunos que tenham mais agência, que sejam mais capacitados, que tenham e que existam pedagogias adaptadas e apoio continuado para o desenvolvimento desse desenvolvimento do aluno resiliente. O que é que isto quer dizer? Quer dizer, por exemplo, ter os conhecimentos, habilidades e atitudes necessárias para se adaptarem aos diferentes mundos em que vivem, aprender a ter um impacto positivo no meio ambiente e ao seu redor, articular bem as suas experiências e pontos de vista e ser ouvidos, ser apoiados também para superar os seus desafios e ter apoios que são ajustados às suas necessidades, considerar a mudança como uma oportunidade de aprendizagem e crescimento, conectar as experiências que têm também para criar novas oportunidades de aprendizagem. Portanto, todo um conjunto de competências que se tem que desenvolver naquilo que será o futuro aluno resiliente e com certeza que aumenta a responsabilidade dos professores e das escolas nesta visão mais vasta da educação. Isto também tem implicações naturalmente para os processos de ensino dentro das próprias escolas. Isto implica ter uma muito maior variedade de métodos de instrução, de novos modos de interação aluno-educador dentro da sala de aula, novas interfaces com a sociedade, novos conceitos como a agência do aluno, que tenha uma palavra a dizer na sua própria aprendizagem e, portanto, toda a dinâmica, isto implica, tem consequências importantes para a dinâmica das próprias escolas e da sala de aulas. Outro aspecto importante e que se acentuou claramente durante a pandemia foi a aceleração da utilização das tecnologias digitais na aprendizagem. Houve claramente, tanto para alunos como para docentes, um aumento das competências e também para os diretores das escolas, das competências em tecnologias de informação e comunicação, como nunca antes, na verdade, e portanto o objetivo agora é capitalizar nesta experiência para integrar de maneira adequada estas tecnologias digitais na aprendizagem para no futuro. Contudo, é preciso ter em conta que há vários benefícios, mas também há riscos e, portanto, é preciso mitigar esses riscos na introdução dessas tecnologias, sabendo nós que o agente essencial na adequada introdução de tecnologias digitais é o professor e, portanto, estas tecnologias digitais são introduzidas de maneira complementar. Em termos de benefícios, o acesso a inúmeros recursos de aprendizagem, o facto também de se poderem transformar as práticas de ensino através de introdução de coisas como o ensino virtual, a aprendizagem experimental, etc. O potencial também para a expansão da instrução mais individualizada, como, por exemplo, uma avaliação diagnóstica mais detalhada através do que se chama Learning Analytics, o complementar da aprendizagem prática na educação profissional, através de simuladores. Portanto, há potencial, mas também é preciso assegurar a qualidade dos recursos digitais, que era uma coisa que os sistemas não estavam propriamente preparados no momento da transição para o fecho das escolas e da aprendizagem à distância. A importância também de não se perderem as experiências fora da aula e da interação social entre os alunos. O ponto importante, e voltarei mais tarde sobre isso, sobre as desigualdades resultantes do acesso desigual às tecnologias digitais, muito visível durante a pandemia. Portanto, há uma série de riscos e aqui há um papel importante a nível de sistema, em termos de regular melhor o sistema, em particular em termos da monitorização e a garantia de qualidade das plataformas digitais, por exemplo, na utilização de métodos TIC para a aprendizagem, também a importância de certificar e validar a aprendizagem que seja feita à distância, maneiras de preparar, apoiar e recompensar os educadores e também repensar a organização das instituições e, em particular, a utilização do tempo, porque a utilização das tecnologias digitais tem uma implicação importante na utilização do tempo dos profissionais. Um segundo aspecto que foi saliente e está sendo saliente neste período da pandemia tem a ver com todo o tema da equidade e da inclusão e, portanto, o papel fundamental que tem tanto os sistemas, mas sobretudo as escolas a nível local,
para criar condições para que cada aluno alcance o seu potencial. Isto tem 3 elementos essenciais. No futuro, compensar a desvantagem educativa, que é uma função essencial do sistema educativo e da escola, satisfazer as necessidades socioemocionais dos alunos, que surge como um tema cada vez mais importante, e também agora ganha muito mais importância o fosso digital como uma nova fonte de desvantagem educativa, ao qual é necessário ter atenção. Agora, percorrendo cada uma das três áreas, umas considerações primeiro sobre a desvantagem educativa. Claramente foi provavelmente o aspecto mais visível da pandemia nas escolas, a amplificação da desigualdade e da vulnerabilidade da educação ficaram muito mais visíveis, e aí se notou e se dá o devido reconhecimento às escolas no seu papel na redução das lacunas de aprendizagem e na promoção da igualdade de oportunidades educativas. Uma vez que as escolas fecharam, ficaram muito mais visíveis a vulnerabilidade e, portanto, salientou-se o papel importante das escolas neste âmbito. Normalmente, os métodos utilizados nos diferentes países têm a ver com uma adequação dos recursos educativos à vulnerabilidade de cada aluno, isto é, dar mais recursos a vulnerabilidades reconhecidas para certos grupos de alunos. Isto faz-se através dos diferenciados recursos atribuídos às escolas, na base das características dos seus alunos e também na autonomia na utilização desses recursos, por exemplo, a possibilidade das escolas formarem turmas mais pequenas para determinados grupos de alunos, por exemplo. Portanto, o papel das escolas aqui na utilização do recurso que visa melhorar, compensar a desvantagem educativa. Também intervenções pedagógicas específicas, que têm muito a ver também com a preparação de cada professor para oferecer um ensino individualizado para responder às necessidades individuais dos alunos. E, como eu disse, também o facto de agora a natureza das desigualdades estarem a mudar, em particular o ganho em importância do fosso digital à medida que as tecnologias digitais vão ser introduzidas nas escolas. Outro ponto importante e cada vez mais importante no futuro que eu queria salientar é o facto de debate estar a passar da noção do conceito de equidade para o conceito de inclusão, que é um tema que está bem desenvolvido já em Portugal. Aliás, nós estamos a trabalhar com Portugal nesta área e sairá um relatório sobre estes aspectos da educação inclusiva em Portugal muito brevemente. E, portanto, a importância de não só ter em conta a oportunidade educativa, mas também, em termos de resposta às necessidades individuais de todos os alunos, reconhecer os seus próprios valores e representações culturais com o objetivo de promover a sua autoestima e reforçar o sentimento de pertença ao sistema. É, por exemplo, refletir no currículo certas representações culturais, por exemplo, de minorias étnicas. Outro, já agora por falar exatamente para ilustrar um bocadinho as desigualdades nos sistemas educativos, vou dizer algo que já conhecem, não vou repetir, há muita evolução positiva no aspecto da potência do ano escolar em Portugal, contudo Portugal mantém-se, isto são dados do PISA para alunos de 15 anos em termos de a percentagem de alunos que repetiu um ano desde do início do seu percurso escolar, e Portugal mantém-se mesmo assim entre os países onde há maior repetência educativa, apesar dos progressos que têm sido feitos. Mas aquilo que é importante salientar, e esta análise do PISA que estão a ver, põe em relação a relação de probabilidade de ser repetente entre alunos favorecidos e alunos desfavorecidos, e um dos dados mostrados também tem em conta o desempenho em leitura, portanto considera e elimina já o fator de desempenho em leitura. E se pode ver em Portugal que claramente é um dos países, é o segundo país nesta lista, em que a probabilidade de se repetir o ano se é um aluno desfavorecido, mesmo tendo em conta já o desempenho em leitura, é quase 6 vezes maior, quando na média da OCDE é 2 vezes maior. Portanto, o problema da desigualdade e da oportunidade educativa claramente ainda está presente no sistema português. Outro aspecto interessante, também dados do PISA de 2018, quando se pergunta aos alunos sobre as suas expectativas, esperam concluir o ensino superior, é interessante que na média Portugal tem uma média relativamente
elevada dentro do leque de países, mas o que mais é interessante e de realçar neste slide é efetivamente a diferença de aspirações entre os alunos favorecidos e os alunos desfavorecidos. Claramente, dentre os países que têm mais alto níveis de expectativas de concluir o ensino superior, o maior diferencial é em Portugal entre alunos favorecidos e desfavorecidos. Outro aspecto em termos de temas de igualdade, aqui neste caso igualdade de género e estereótipos em particular, este slide também vem do PISA 2018, mais uma vez baseado nas expectativas de carreira dos alunos de 15 anos, em 2018. Se considera só aqueles alunos que têm melhor desempenho em matemática e ciências, pode-se ver que Portugal é o país onde há um maior diferencial entre aspirar a ser profissional em ciência e engenharia entre os rapazes e as raparigas. Portanto, aqui há um fator estereótipo realmente ainda forte. Pode-se ver exatamente o contrário em ocupações relacionadas com a saúde, onde aí as raparigas também, mais uma vez, Portugal, o diferencial entre rapazes e raparigas é o maior. Portanto, aqui claramente também trabalho a fazer em termos de estereótipos de género. Outro aspecto fundamental que também saiu bem acentuado desta pandemia é o papel dos sistemas educativos e das escolas na formação do bem-estar dos alunos. E isto em conjugação com o facto de há cada vez maior evidência que o bem-estar do aluno está intimamente associado ao seu desempenho académico e, portanto, há toda uma tendência de uma maior abordagem holística da educação, que se concentra não só no desenvolvimento cognitivo dos alunos, mas também nas suas necessidades socioemocionais. Isto pode ser promovido através de uma série de aspectos, incluindo muitos deles a nível da própria organização escolar, como a promoção de um clima escolar positivo, a própria formação dos professores para melhor apoiar o bem-estar do aluno e uma maior comunicação com a comunidade escolar e as famílias. Outro aspecto novo, que ganha cada vez mais importância, é o tal fosso digital como uma nova fonte de desvantagem educativa. Houve claramente evidência de um acesso desigual às tecnologias digitais, acesso a recursos digitais, conectividade e competências digitais, e claramente com a integração das técnicas digitais, uma prioridade política e uma prioridade também em termos de identificação das necessidades a nível da escola, é necessariamente avaliar cuidadosamente as potenciais implicações para a equidade da introdução dessas novas tecnologias digitais. E, portanto, todo o tema de distribuição de recursos de acordo com as necessidades dos alunos, das necessidades digitais dos alunos, torna-se cada vez mais importante. Contudo, também há um aspecto positivo. Os recursos digitais têm um certo potencial para melhorar a equidade e a inclusão, em particular através do seu maior potencial para a personalização da aprendizagem, da utilização, como eu já referi, para um melhor diagnóstico na aprendizagem, em tempo real, que permite uma monitorização da aprendizagem mais rápido, e tudo isto, claro, vai requerer também uma maior utilização a nível da escola e uma maior capacidade dos professores para utilizar essas tecnologias para a instrução individualizada. Só para dar alguns exemplos, também temos dados sobre o que fizeram os países durante os tempos de pandemia, em particular durante 2020. Portanto, houve uma série de ações para compensar essa desvantagem digital, nomeadamente subsídios para a aquisição de material, também acesso facilitado à infraestrutura para alunos em áreas mais remotas, etc. Portanto, houve uma série de iniciativas que têm com certeza que ser sistematizadas numa futura integração das tecnologias digitais na educação. Finalmente, outro ponto, e talvez o ponto mais focado na própria organização das escolas, toda a necessidade no futuro e também um claro ensinamento da pandemia foi o facto que a melhor resposta que foi dada pelas escolas que tiveram mais autonomia, beneficiaram de maior autonomia e tinham mais capacidade para dar resposta à urgência do fecho das escolas e, portanto, claramente isso vai reforçar a noção de que as escolas
são exatamente aquelas que estão em melhor posição para dar resposta às necessidades locais e, portanto, vai-se com certeza fortalecer o enfoque da política em termos de desenvolvimento da capacidade e organização das escolas para dar respostas rápidas às necessidades locais. Isto tem 3 aspectos essenciais: naturalmente fortalecer a profissão docente. Um segundo aspecto é repensar a organização das instituições educativas como locais de aprendizagem inclusiva e também a colaboração com os pais e as comunidades escolares na aprendizagem, que também sofreram um ímpeto durante o período da pandemia. Em termos do fortalecimento da profissão, claramente foram feitas exigências e continuam a ser feitas exigências aos professores neste período, que podem persistir no futuro e, portanto, é uma oportunidade de repensar a profissão docente. Há uma reflexão que deve vir também da própria missão dos sistemas educativos em termos de implicações para os conhecimentos, competências, atitudes e valores que os professores necessitam para responder às exigências educativas do mundo pós-Covid. Isto implica, por exemplo, em termos de formação, maior enfoque na utilização de recursos digitais, nas abordagens pedagógicas diferenciadas e estratégias também de apoio ao bem-estar dos alunos. Outra reflexão que tem que ser feita, nomeadamente a nível da organização escolar, é o repensar do uso do tempo dos professores e da própria organização das suas atividades nas escolas, a colaboração e as redes de professores, que também sofreram um ímpeto importante durante a pandemia, e a comunicação com os pais e a comunidade escolar, portanto, toda a sua interação e vínculos dentro da própria escola. Isto, claro, pode muito bem ser refletido numa estrutura de carreira docente como consequência das novas funções dos professores nas escolas. Isto claramente beneficiaria de uma maior agência, de uma maior autonomia profissional e maiores níveis de apoio na escola. Para ilustrar de maneira concreta áreas onde há potencial de desenvolvimento, isto são dados do Thales, o inquérito que se faz, que a OCDE faz aos professores, e portanto são percepções dadas pelos professores. Em 2018, nota-se, isto é uma média para os países que participaram no Thales, nota-se em particular que há uma percentagem relativamente pequena de professores que utilizam métodos que se chamam de ativação cognitiva, que têm maior impacto nos resultados dos alunos, tipo dar tarefas aos alunos para pensar de maneira crítica, pô-los a trabalhar em grupo de maneira a resolver um problema, etc, etc. Portanto, há aqui um espaço grande para desenvolver mais este tipo de atividades que vão desenvolver competências mais complexas nos alunos. Outra área de oportunidade em Portugal, também dados do Thales, tem a ver com práticas de colaboração profissional dentro das escolas. Portugal, comparado com outros países, ainda tem práticas de colaboração profissional relativamente limitadas, e portanto aqui há um potencial de expansão. Pode-se ver aqui a percentagem de professores do terceiro ciclo do ensino básico que relatam envolvimento nestas 3 atividades. Em Portugal, enquanto o ensinar de maneira conjunta ainda é feito relativamente um bocadinho abaixo da OCDE, práticas como observação de aulas dos colegas com retroalimentação ou participação em formas colaborativas de desenvolvimento profissional ainda são muito, muito limitadas e, portanto, aqui há claramente um potencial para expansão. Outro aspecto tem a ver com a utilização de tecnologias digitais para os docentes. Antes da pandemia, o Thales de 2018 perguntou aos diretores de escola se concordava se os professores têm as competências técnicas e pedagógicas necessárias para integrar dispositivos digitais na instrução. Portugal vem mais ou menos na média, mas mesmo assim, claramente, há potencial para desenvolver essas competências, embora a boa notícia também seja, efetivamente, que não há grande diferença entre o que declaram os diretores nas escolas mais favorecidas e nas escolas menos favorecidas neste aspecto. Em termos de repensar a organização das escolas, como consequência, como eu já referi, claramente ficou visível que aquelas escolas com maior autonomia, com maior capacidade de reação, com maior capacidade para utilizar tecnologias digitais, por exemplo, deram melhor resposta à urgência imediata do fecho das escolas.
Há muitas áreas em que se pode repensar a organização educativa, tem a relação com a autonomia que a própria escola e os docentes devem receber e, portanto, toda essa reorganização deve ser pensada ao mesmo tempo que o repensar da própria autonomia das escolas. Outra área importante tem a ver com o estabelecimento de comunidades de aprendizagem profissional dentro da escola, em particular a colaboração entre docentes, o desenvolvimento de uma cultura de melhoria contínua, com acesso a oportunidades de formação relevantes para os profissionais, em particular que as atividades de formação profissional se adequem às necessidades e à visão para o desenvolvimento da própria escola, uma liderança que tenha a formação adequada, também o repensar dos laços com a comunidade envolvente, incluindo os empregadores, para o ensino secundário em particular, e uma abertura à avaliação, à orientação e aos apoios externos, em particular numa visão mais formativa e de melhoria. Outra área, como já foi referido, tem a ver com a colaboração com os pais e as comunidades escolares na aprendizagem. Claramente foi também uma área no Covid-19 que tem surgido, que tem dado oportunidades às escolas para estabelecer esses vínculos de maneira mais próxima e, portanto, interessaria capitalizar nessa experiência para manter certas práticas que permitiriam esse vínculo maior aos encarregados de educação. E, portanto, isto implica uma série de práticas, como fornecer às famílias acesso a ferramentas para a aprendizagem em casa, a formar os docentes no apoio às famílias, incluindo as mais necessitadas, proporcionar também seguimento e apoio escolar em casa, etc. etc. Claramente, isto também são dados que nós recolhemos de práticas durante a pandemia. Claramente, houve uma grande percentagem de países que incentivaram interações entre professores e os encarregados de educação, através de várias técnicas, como simplesmente e-mails ou chamadas telefónicas, mas também plataformas tecnológicas e, sobretudo, melhor comunicação no seguimento da aprendizagem dos alunos durante esse período. Finalmente, a mesma noção de resiliência que fica, é realmente importante em termos de futuro desenvolver ambientes escolares e organizações escolares que sejam resilientes. Em termos de visão, isto tem muito a ver com o facto dos agentes escolares adquirirem autonomia para liderar processos de aprendizagem que estejam alinhados a uma visão de melhoria contínua da comunidade escolar. Tem a ver com construção de parcerias com os colegas, com as famílias, com as entidades externas, com assegurar que os profissionais dentro da escola têm comportamentos colaborativos, com a confiança, o apoio e o espaço para inovar e beneficiar de oportunidades de desenvolvimento de qualidade. Também uma valorização das pessoas e dos processos, assegurar que a própria escola está no centro de uma rede local e dinâmica colaborativa para a aprendizagem e que sejam naturalmente também fontes de aprendizagem que possam impulsionar também mudanças sistémicas através da partilha dessas inovações no sistema inteiro. Portanto, esta seria aquilo que nós estamos a refletir em termos de resiliência de ambientes escolares no futuro. Portanto, isto termina a minha apresentação. Muito obrigado. Espero que possa ter sido útil para os próximos reflexões sobre o futuro da organização das escolas e do papel das escolas no ensino português. Deixo-vos algumas referências em termos de sítios web da internet onde poderão encontrar referências relevantes e também queria destacar um trabalho que nós fizemos recentemente, para o qual também o Secretário de Estado, o professor João Costa, contribuiu. É uma publicação que fala exatamente da experiência da pandemia e faz uma reflexão sobre como podemos nós assegurar que os futuros sistemas educativos sejam resilientes. Muito obrigado. Obrigado, Paulo Santiago, por esta apresentação magnífica, cheia de dados, com um manancial de informação muito grande e com muitas pistas de reflexão, não só para quem define políticas públicas, mas também para quem as implementa nas escolas.
eu provavelmente lançaria aqui, também se torna muito evidente, e é bom sempre relembrarmos o quanto, quando nos comparamos com outros países, vemos que o tema das desigualdades persiste em ser um grande tema na educação em Portugal, e o quanto temos ainda de caminhar para que de facto a escola seja elevador social e consiga dar resposta àquelas questões, e é muito interessante vermos esta perspectiva comparada, porque muitas vezes nos estamos ali também a comparar, não há ali uma divisão entre países ricos e pobres, há muitas vezes vemos como países com até menos recursos do que nós conseguem fazer algumas coisas que nós ainda não estamos a conseguir, e portanto o acesso a estes dados é sempre fundamental. Eu deixaria aqui também no controle do nosso tempo de encerramento, mas não, gostava de deixar aqui uma questão, e se pudesse dar algumas pistas neste sentido. Obviamente, tendo nós aqui como interlocutores nestas jornadas os diretores ou membros das equipas de direção das escolas, e sabendo que de facto a pandemia tem aqui um impacto muito forte na liderança, os diretores têm também, entre as 1000 missões que têm aqui do Ministério da Educação, os bombardeamos com pedidos e às vezes desesperantes, são também gestores de recursos humanos, em primeiro lugar, eu diria, nas escolas, são líderes de equipas, e nós pedimos muito, todos os sistemas educativos pediram muito aos professores, pediram imenso aos professores, houve uma capacidade de adaptação extraordinária, uma capacidade de resposta das equipas nas escolas que foi extraordinária, mas os professores são também pessoas que viveram a pandemia, que tiveram perdas, que vivem em incerteza, que foram expostos de uma forma muito grande. Isto, ter aulas em casa com os pais a assistir às aulas tem um peso na sua atuação, e temos hoje equipas que estão cansadas, não é? Nas escolas, muito cansadas, muito afetadas também a nível pessoal e emocional pela pandemia, e isto faz com que estes nossos gestores de recursos humanos tenham que ter aqui um trabalho com as lideranças intermédias, com as suas equipas, que é uma liderança também motivacional. Há dimensões que têm a ver com políticas centrais, em termos de algumas questões que tocou a propósito dos impactos na relação com a profissão docente, mas há também impactos a nível local. Portanto, se pudesse dar aqui algumas pistas sobre o que pode ser o papel dos diretores nesta área, penso que seria interessante. E outra questão que eu gostava de colocar, aqueles dados da baixa, como Portugal tem ainda baixas práticas de cooperação dentro das escolas, conforme reportado pelos próprios professores, e naquela sugestão que deixa do estabelecimento de comunidades de aprendizagem profissional dentro das escolas, pareceu muito interessante, mas penso que poderia ser útil eventualmente dar algumas pistas concretas de como é que isto se pode fazer dentro das escolas. Portanto, são assim duas questões que me vieram à cabeça durante a apresentação. Muito obrigado, professor João Costa. Não, efetivamente, o papel dos diretores é absolutamente fundamental. Eu devo dizer, eu já tive o privilégio de visitar muitas escolas em muitos países e tenho uma profunda admiração pelos diretores, porque realmente vi tantos heróis nas escolas, porque realmente os diretores têm um papel fundamental, têm um leque muito vasto de responsabilidades, que inclui exatamente também motivar as pessoas, e quando se fala em motivar os professores e os diferentes agentes da própria escola, há muitas maneiras de o fazer, e portanto há muitas oportunidades, e com certeza isso ocupa muito também o tempo dos diretores. Portanto, claramente é o agente-chave do estabelecimento de uma dinâmica de uma escola a todos os níveis, não só a nível pedagógico, em termos de propiciar um clima escolar propício a alcançar os objetivos educativos, mas também no estabelecimento de vínculos, na utilização adequada dos recursos, na identificação de boas práticas que possam ser implementadas nas escolas, na geração de reflexões dentro da própria comunidade educativa, no desenvolvimento de estratégias para capitalizar sobre as partes positivas da experiência na pandemia, etc. Portanto, há um vasto leque de oportunidades, e uma coisa que achei muito interessante quando visitei escolas em Portugal é que, apesar de Portugal
e talvez definir muitas coisas na lei e, portanto, restringir, de certo modo, as práticas dentro das escolas, há mesmo assim muitas áreas que não estão escritas na lei e, portanto, permitem a intervenção dos diretores, em particular, em termos de práticas próprias e internas à escola. Eu estou a pensar, por exemplo, uma coisa tão simples como uma avaliação puramente formativa feita dentro da escola, com uma consequência que seja simplesmente uma retroalimentação e uma colaboração interna para a tal formação das comunidades de aprendizagem. E eu penso que aí há espaços que permitem, que não estão definidos na lei, portanto permitem ao diretor gerar em particular aquilo que é informal em termos de partilha de práticas, em termos de geração de uma cultura de partida, de uma cultura de construção conjunta de uma visão para a escola, que, por exemplo, se possa adequar ao desenvolvimento profissional que depois é realizado na própria escola. Portanto, eu penso que há espaços que podem ser gerados pelo diretor a partir do momento que envolvam a comunidade escolar e o tal desenvolvimento dessas aprendizagens, dessa cultura das comunidades de aprendizagem. Agora, isso com certeza também tem que ser feito com muita sensibilidade neste momento. Há que ter em conta a fragilidade emocional de todos nós, incluindo os professores e os agentes escolares, e, portanto, há também essa parte a ter em conta. Mas penso que também o desenvolvimento de uma cultura de solidariedade, uma cultura de apoio mútuo, também pode ser facilmente, porque isso é simplesmente gerado por cada um de nós dentro dos nossos locais de trabalho, e a escola acontece o mesmo. Muitas vezes são as coisas simples, é a pequena atenção, é a pequena interação que fazem toda a diferença e estabelecem a tal dinâmica e a tal cultura educativa. E claramente é o diretor e as lideranças intermédias que permitem desenvolver esse ambiente. E criar também potencial para inovação, que depois pode ser capturado, por exemplo, pela inspeção, para partilhar mais a nível sistémico. Mas creio que, sem dúvida, claramente é o papel fundamental para a criação da dinâmica na escola, é o diretor, e há claramente espaços, sobretudo informais e formativos, dentro das escolas para desenvolver essas iniciativas. Não o ouvimos, professor. Está muted. Está mutado. Muito obrigado, Paulo Santiago, muito obrigado por este contributo muito precioso, também pelas referências para os relatórios e para os dados que deixa. Estas sessões vão ficar todas disponíveis para as escolas, né, para poderem ser utilizadas nos tais momentos de trabalho colaborativo dentro das escolas, como dados para reflexão, e por isso eu agradeço muito a si, em particular, às equipas da OCDE que nos têm ajudado a pensar o sistema educativo, muitas vezes desafiando com relatórios que metem dedos em feridas também ao nível da definição das políticas e da canalização de financiamentos, de investimentos. Tem sido de facto um contributo muito, muito importante, por isso muito obrigado por este... Obrigado pela oportunidade. Obrigado. E partíamos assim para a nossa sessão de encerramento. Eu não vos vou ocupar muito tempo, e antes para o encerramento mesmo, devolver a palavra à Direção-Geral da Educação, queria apenas refletir um pouco sobre o papel destas jornadas e sobretudo sobre o papel desta missão que temos ainda pela frente. Foi muito bom poder contar com o testemunho de várias escolas, que sempre que mobilizamos escolas para estes testemunhos, não estamos aqui com pretensões de dar lições a ninguém, mas sim de fazer aquilo que o Paulo Santiago dizia agora mesmo, promover a partilha de práticas, promover o conhecimento recíproco entre escolas, acreditando e tentando dar passos naquilo que foi nosso objetivo, foi fomentar muito o trabalho em rede entre as escolas, naquilo que penso que fomos criando aqui numa verdadeira comunidade
de diretores às escolas que hoje têm também com o contributo muito grande dos nossos centros de formação, às escolas que hoje se conhecem muito melhor, há redes colaborativas já instituídas e é também esse o nosso objetivo aqui. Tivemos sensivelmente cerca de 650 participantes a acompanhar a sessão, o que é muito bom, às vezes sabendo também, porque nos chegou que estava mais do que um por trás do computador, apesar de só contar uma ligação, mas tal como fizemos nas primeiras jornadas, os vídeos destas sessões vão ficar disponíveis no site do 21-23 Escola Mais. Temos muito trabalho pela frente, temos muitos alunos que estão com dificuldades face a estes momentos que vivemos. Esta conferência foi muito importante para nos relembrar que o foco é mesmo o combate às desigualdades, que também, como vimos, a retenção não é solução, temos é de trabalhar o mais cedo possível, usando estes recursos que estão a ser disponibilizados. E antes, então, também de devolver a palavra à DGE, queria, porque esta não é provavelmente, é de certeza, a última jornada em que estou convosco até ao final da legislatura, que está mesmo quase. Queria deixar uma palavra de profundo agradecimento pessoal a todas as equipas das escolas, a todos os diretores, não só por este trabalho que têm vindo a fazer, mas por toda a cumplicidade com que pude contar, com que a nossa equipa pude contar aqui em nome do nosso gabinete, dizer que fomos conseguindo construir porque contámos com o vosso apoio, com o vosso desacordo, com o vosso conselho, sobretudo com o compromisso, tentámos estar próximos, contámos com a vossa disponibilidade para monitorizar e experimentar, para criticar muitas vezes ferozmente algumas das ideias que não chegaram a sair do papel, exatamente por podermos contar com o olhar crítico das escolas. E deixem-me dizer também, nestes 6 anos, levo aqui um pacote de amigos entre diretores de escolas muito bom, pessoas que não conhecia e por quem desenvolvi uma admiração muito grande. E, como eu costumo dizer aos meus alunos que querem ser professores, quem quer ser professor tem que estar disponível para aprender sempre e para nunca parar de estudar, e a minha interação que foi convosco foi sempre uma interação de grande aprendizagem, e por isso queria deixar este reconhecimento também às equipas que mais uma vez organizaram estas jornadas e todo este trabalho, e certamente aconteça o que acontecer, este trabalho em prol dos alunos e no combate às desigualdades vai continuar. Muito obrigado a todos e devolvo a palavra, não sei se à Carla, se ao José Vítor, a quem agora quiser fazer as instruções finais. É a Carla. Muito obrigada, Professor João Costa. Chegamos assim ao fim das nossas segundas jornadas, plano de recuperação das aprendizagens, esperando que este evento tenha ido ao encontro das vossas expectativas e também que vos tenha inspirado para que, no âmbito dos vossos contextos específicos, possam ser muito bem-sucedidos nesta nossa missão de garantir mais e melhores aprendizagens para todos os nossos alunos. Foi com muita satisfação que testemunhámos aqui o enorme número de participantes que estiveram connosco ao longo desta manhã, e aproveitamos para reiterar este aviso de que esta gravação ficará disponível neste canal de YouTube da DGE, bem como também no site da Escola Mais, do Plano 21-23, juntamente com as apresentações PowerPoint que foram aqui utilizadas nas sessões plenárias, bem como nas sessões temáticas. Mas para conhecermos melhor as vossas percepções sobre este momento, informamos que vos iremos enviar às pessoas que se inscreveram nas sessões temáticas um questionário de avaliação. É para nós muito importante conhecer a vossa opinião sobre aquilo que se passou, no sentido também de podermos melhorar as futuras iniciativas que venhamos a desenvolver. Até lá, desejamos a todos muita saúde, um excelente trabalho e muito boa tarde a todos.